dando saúde a ela e dando o coração voltado para o Senhor, para que ela olhe para Ti, para que ela veja o Teu cuidado sobre a vida dela. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do Douglas e da Renata. Obrigada por essa linda família, Pai, que o Senhor concedeu a eles um filho maravilhoso também. Nós te agradecemos e pedimos, Pai, os sonhos, os planos que o Senhor tem ainda para eles, que possam se concretizar e que eles vejam as maravilhas do Senhor na sua vida, no seu lar. Que o Senhor use, ó Pai, este casal por onde eles passarem, em nome de Jesus. Te agradecemos por essas crianças, esse presente da nossa igreja. Te agradecemos pelo ministério infantil dessa igreja. E pedimos, ó Pai, clamamos que nenhuma dessas crianças se perca, Senhor, em nome de Jesus. Guarde os passos, Senhor, dos nossos filhos. Use as nossas vidas, Senhor, para vigiarmos, orarmos e falarmos a Tua palavra dia e noite sobre a vida das nossas crianças, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe agora a vida do pastor Felipe também, trazendo, ó Pai, da Tua palavra através da vida do Teu Filho, usando-o poderosamente. Espírito Santo de Deus, conduza-o aqui e fale, Senhor, aos nossos corações. Nós sabemos que o Senhor preparou algo especial para nós nessa noite e nós queremos estar com os nossos olhos, com o nosso coração atento àquilo que o Senhor tem para nós. Conduza-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Graça e paz, amada igreja, vocês estão bem? Amém. Graças a Deus, todo mundo bem. Privilégio estarmos reunidos essa noite para buscar o Senhor. Deus tem falado aos nossos corações através daquilo que cantamos, dos textos bíblicos que lemos juntos. Deus é maravilhoso e a presença dEle nos conduz em cada um dos momentos. Eu quero glorificar muito a Deus por sua vida. Você que nos visita essa noite, se sinta muito bem-vindo aqui no meio da nossa igreja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa se sentir cheio da presença do Espírito Santo. Eu caminhei durante as últimas 7 semanas com os irmãos uma série de pregações, falando com os irmãos sobre os milagres que Jesus operou na cidade de Cafarnaum. E eu fui muito abençoado por aquilo que preguei, porque se os irmãos não sabem, o pregador é o primeiro alvo da mensagem, né? Então primeiro Deus fala com a gente, com a mensagem, para depois nós compartilharmos com a igreja. E eu fui muito abençoado com o estudo desses milagres que Jesus operou na cidade de Cafarnaum, e tenho certeza de que os irmãos que aqui estiveram e participaram da maioria dessas pregações, foram também edificados com os desafios de Deus para nós. A certeza de que Jesus ainda faz milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, e nós precisamos apenas depositar a nossa fé, a nossa confiança completa na presença dEle. Por vezes nós dizemos com a nossa boca que cremos no Senhor, mas o nosso coração está frio, a nossa alma está adormecida dentro de nós, e nós não temos mais aquela fé fervorosa, aquele desejo de buscar a Deus de verdade, aquela certeza de que Deus é poderoso para fazer. Na semana que vem, eu quero começar com os irmãos uma nova série de pregações que Deus colocou no meu coração. Nós vamos falar sobre um lugar chamado oração, e nós vamos ter 9 mensagens focadas numa vida de oração. E confesso com os irmãos que tem sido um desafio para mim preparar essa série de pregações, porque eu vou trazer à igreja algo que Deus tem trabalhado muito no meu coração, algo que Deus me ensinou na minha vida pessoal, a como orar mais, como consagrar mais tempo a Deus, como dedicar uma vida de verdadeira intimidade com o Senhor. E quero desafiar a igreja então, ao longo dessa nova série de 9 pregações, nós caminharmos e entendermos essa verdade na nossa vida e podermos melhorar a nossa vida de oração. Se eu fizesse uma pesquisa aqui agora essa noite e perguntasse: quem aqui está orando como devia? Dificilmente alguém levantaria a mão, porque nós negligenciamos muito a oração, mas o objetivo é que Deus nos ministre e que nós possamos crescer também em nossa vida de oração. Mas hoje, nessa entre-safra, né, entre uma série e outra série, vem a safrinha que eu vou falar sobre o confronto com a verdade, uma palavra interessante da parte de Deus. Nós somos cristãos e Jesus ensinou para nós que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós aprendemos que conheceremos a verdade e a verdade
nos libertará. Acreditamos que Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade é um valor muito forte na vida do cristão. Nós anunciamos uma verdade, caminhamos sobre uma verdade, e cremos que a verdade não é relativa, como as pessoas do mundo acreditam. As pessoas do mundo dizem: você tem a sua verdade, eu tenho a minha, cada um vive na sua e acabou. Mas nós cremos que existe uma verdade absoluta, que o Deus criador do céu e da terra e de tudo que neles há, deixou uma linha mestra, deixou uma régua, deixou um caminho pelo qual nós devemos seguir, e essa é a verdade do evangelho a qual nós vivemos. No entanto, embora nós creamos na verdade, estudemos a palavra da verdade, amemos a verdade, muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar a verdade para a nossa vida pessoal. Quantas vezes nós vamos ao espelho e a imagem que nós enxergamos no espelho não é a imagem que nós gostaríamos de enxergar. E nós, ao invés de tentarmos melhorar aquela imagem que enxergamos, nós começamos a usar maquiagens, começamos a usar disfarces, começamos a usar perfumes, começamos a usar outras coisas no objetivo de disfarçar aquela imagem que nós estamos vendo. E eu não estou falando aqui de um espelho físico, mas estou falando do espelho da alma, do espelho espiritual. Quantas vezes em um momento de profunda reflexão, nós paramos para pensar que rumo estamos dando à nossa vida, e nós dizemos: nós estamos dando um rumo errado à nossa vida. Mas quando a verdade vem contra nós e nos desafia a uma mudança, nós dizemos: então eu vou parar de pensar, vou começar a pensar um pouco menos na vida, que aí eu arrumo menos problema para mim. Quando nós olhamos às vezes para o nosso casamento e colocamos ele diante de um espelho espiritual, nós dizemos assim: talvez tem coisas aí que estão erradas, mas por vezes o nosso coração prefere se distrair com outras coisas, procurar outros caminhos, do que nós aceitarmos o confronto da verdade que é contra nós. Quando a verdade é a nosso favor, que maravilha! Nós estamos do lado da verdade, nos enchemos de poder e de fé e dizemos: nada pode nos deter, porque nós estamos sobre a verdade, caminhando sobre a verdade. Mas quando a verdade vem contra nós, será que nós aceitamos essa verdade? Será que nós nos submetemos a ela? Será que nós permitimos que o Espírito Santo crie esse processo de doma na nossa alma e baixe nossa crista e nos submeta aos princípios da palavra de Deus? Nós precisamos, quando confrontados com a verdade sobre nós mesmos, ficar com a verdade de Deus para as nossas vidas. Eu quero refletir hoje num texto da palavra que fala sobre um homem de Deus, alguém que era muito usado por Deus na sua obra, mas que um dia pecou contra o Senhor, e guardou o seu pecado bem escondido, até que Deus o confrontou com a verdade, e ele precisou aceitar a verdade que era contra ele. Abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, nós vamos ler dos versos 1 a 13. Segundo Samuel 12, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: Havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia do seu prato, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com este homem rico e jurou: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez uma coisa dessas merece morrer.
deve restituir 4 ovelhas ao pobre, por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu senhor, e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e as darei a outro homem, e ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Amém? Lemos nessa história uma passagem da vida de Davi. Davi foi chamado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus rejeitou Saul como rei de Israel, Davi foi escolhido e ungido como rei, porque Davi apartou o seu coração do Saul apartou o seu coração do Senhor, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Deus fez com que Davi ascendesse ao trono de Israel de uma forma muito maravilhosa, com muita honra, com muito trabalho, com muito esforço, tanto que quando Davi foi declarado rei sobre todo Israel, toda a nação celebrou em festa, porque entendiam que Davi era o general mais exitoso de Israel, e o homem mais digno para assumir aquela posição. Além de Davi ser um homem de guerra, poderoso nas batalhas, vencedor em tudo aquilo que ele fazia, ele era um homem hábil em administração e era sobretudo um adorador do Senhor, um homem que escreveu muitos salmos, cânticos de louvor ao Senhor, era alguém cujo coração estava em Deus. Então quando Davi subiu ao trono de Israel, Israel ficou maravilhada, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, e de fato, Israel nunca foi tão grande como nos tempos de Davi. Nem hoje Israel é tão grande como fora nos tempos de Davi. Davi venceu todos os inimigos ao redor, espalhou o território de Israel. Ele era um sinal, uma tipologia do reino messiânico de Jesus. Tanto que a Bíblia diz que aquele que viria, o Messias, o separado por Deus, que viria salvar a humanidade, ele viria da descendência de Davi. E diz de forma simbólica a Bíblia que ele se assentaria no trono de Davi, dizendo: ele será um Davi, uma espécie de Davi, só que sem pecado, sem defeito, e a sua salvação e a sua graça não durarão por um período como durou o reino de Davi, mas durarão eternamente. Então Davi era um homem de Deus, bem sucedido em tudo que ele fazia, até segundo livro de Samuel, capítulo 11. No tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi decidiu ficar no seu palácio, e lá no seu palácio ficou Davi, alguns poucos servos e as mulheres do reino. Diz o texto de forma bastante jocosa, no capítulo 11 de 2 Samuel, que Davi levantou tarde, naquele dia, já estava preguiçoso, foi à varanda do seu quarto, e ele viu uma mulher que tomava banho. Sem desconfiar que haviam homens naquela área, imaginando que todos tinham ido à guerra contra os amonitas. E Davi permitiu aos seus olhos cobiçar aquela bela mulher que tomava banho. E sem perceber, um pecado começou a nascer no seu coração. Do olhar para aquela mulher, Davi passou a desejar aquela mulher. E de desejar aquela mulher, Davi passou a se permitir, dizendo: eu sou o rei de Israel, eu tenho direito sobre tudo nesse reino, então eu tenho direito sobre essa mulher. E ele enviou seus servos a trazerem essa mulher, que se chamava Batseba, para dentro da sua alcova, e Davi deitou-se com ela, devolveu ela na sua casa, e disse: ok, realizei o meu desejo. Talvez Davi tenha feito o que muitos de nós fazem depois de realizar um pecado sexual, aliviou a sua tensão sexual,
olhou para si mesmo e disse: que bobagem que eu fiz, eu não devia ter feito isso. Mas Davi devolveu Batseba para sua casa, e vida que segue, vida que anda, nada aconteceu, vamos fingir que está tudo normal. Mas Davi não esperava que algo iria acontecer. Batseba ficou grávida. E aí aquele pecado que Davi achou que era possível esconder, que nunca seria descoberto por ninguém, que ficaria só entre ele, Batseba e os servos que buscaram ela para vir à sua alcova, se tornou um pecado público. E aí Davi começou a fazer o que muitos de nós fazemos quando pecamos e quando temos a verdade contra nós. Nós começamos a inventar subterfúgios, criar racionalizações para nos escaparmos do pecado. O que Davi pensou? Bom, já que essa mulher está grávida, e o marido dela está lá na guerra, lutando, eu vou chamar o marido dela na guerra, para ele deitar com ela, e quando esse bebê nascer, o marido vai achar que é filho dele, não vai nem desconfiar de nada. E ele então manda ir lá no fronte da batalha contra os amonitas, pede para Joabe liberar Urias, um guerreiro extremamente fiel a Davi, que então vem até Jerusalém, encontra Davi no palácio, chega diante de Davi e diz: Senhor, bate continência para Davi, e Davi diz: olha, você tem sido um excelente guerreiro, ó, aquela conversinha de pecador, tem sido um excelente guerreiro, vá para sua casa e descanse um pouquinho dessa batalha. No outro dia de manhã, quando Davi pergunta aos seus servos: e aí, Urias foi para casa? O que os servos dizem para Davi? Não, Urias dormiu aí na porta do palácio junto com os soldados. Aí Davi perguntou para Urias: Urias, por que você não foi para sua casa? Quantos soldados da batalha querem esse privilégio de ter uma visita íntima à sua esposa no meio dessa grande guerra? Urias falou: a tenda do meu senhor habita ao ar livre, os soldados do meu Deus estão ao ar livre. Como posso eu ir para a minha casa e deitar na minha cama com a minha mulher? Eu jamais faria isso. Davi olha para aquela situação e diz: puxa vida, esse homem é crente mesmo, o que eu vou fazer agora? Davi se impressiona. Então Davi cria outro subterfúgio, coisa de pecador. Ele diz: eu vou fazer um jantar. Urias, um jantar especial para você. Urias vem para o jantar e Davi diz: bebe um pouco mais de vinho, Urias. Urias bebe. Um pouco mais, Urias. E Urias, para não confrontar o rei, vai bebendo aquele vinho e fica bêbado. E então Davi imagina: agora sim ele vai para casa, vai deitar com a sua mulher, e eu vou achar uma solução para esse meu pecado escondido. Mas Urias estende uma tenda na rua, e deita na rua e não vai para casa. Davi fica transtornado com isso. E vendo que não poderia usar Urias como um instrumento para a resolução dos seus problemas, ele toma uma atitude louca, translocada. E tome cuidado com isso, nós que estamos aqui. Porque o pecado começa na nossa vida como começou na vida de Davi. Um olhar, um desejo, uma vontade, uma realização, e um abismo chamando outro abismo, uma mentira para esconder uma mentira, outro pecado para esconder outro pecado, uma atitude insensata para esconder uma atitude insensata, e de repente nós estamos fazendo coisas que nós nunca imaginaríamos que seríamos capazes de fazer. O que Davi faz? Manda Urias de volta para a batalha, e manda com Urias uma carta, e diz assim: entrega essa carta a Joabe. Urias era um homem tão fiel a Deus, que no caminho que ele levou aquela carta, ele não leu aquela carta. Porque o que dizia a carta? Joabe, bote Urias onde a batalha é mais sangrenta, para que ele morra, porque ele é um problema para mim. Eu fico imaginando a cena, meus irmãos, de Urias correndo a caminho da batalha de volta, querendo cumprir a sua missão, cumprir o seu chamado, realizar a sua tarefa. Ele era um homem extremamente fiel a Deus. No capítulo 23 de 2 Samuel, narra os 30 valentes de Davi. De todo o exército de Davi, que tinha milhares de homens, haviam 30 que eram os melhores. Urias está lá, ele era um dos 30 melhores. Eu fico imaginando esse homem, pegou a carta e falou: vou cumprir a missão do meu Senhor. Foi para isso que Davi me chamou a Jerusalém, para me dar essa carta para eu levar para Joabe. E ele corre no caminho, entrega a carta para Joabe. Joabe lê a carta e coloca Urias junto com outros soldados às beiras do muro. E então eles recebem flechadas e Urias morre ali naquele lugar, inocente como uma ovelha.
E Davi agora, que Urias morreu, toma Batseba, traz para sua casa e diz, olha, já que ela é uma viúva, está aí, está grávida, eu vou assumir esse problema. Urias era um bom soldado, era um dos 30, então agora ela vai ser uma das minhas esposas. E Davi traz Batseba para dentro do seu harém. E a vida segue. E Davi acha, foi difícil, eu precisei tomar uma medida drástica, eu cometi algo horrível, algo que eu nunca imaginei que eu ia arrumar, mas agora eu me livrei do problema, acabou, ninguém vai descobrir isso aí, esse bebê vai nascer, é meu filho mesmo, eu vou criar, vai ser uma bênção, vai dar tudo certo. Esquece isso aí, bota uma pedra sobre esse assunto, esquece isso que ficou no passado e vamos para frente. Mas Davi não desconfiava que com Deus não existe uma vida de mentiras. Que Deus é luz, e aquele que anda com Ele não pode andar nas trevas. Que se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não habita em nós. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. E então Davi é confrontado por um profeta de Deus, que o mostra a verdade e faz com que ele tenha que se render àquilo que ele achava que estava escondido. Eu quero tirar algumas lições desse texto aos nossos corações essa noite. E eu gostaria que nesse culto você vasculhasse a sua alma e pensasse se há na sua vida coisas que você realizou no seu passado, decisões erradas que você tomou, pecados que você cometeu, que você ainda não resolveu diante de Deus. Você sabia que às vezes a nossa vida espiritual não vai para frente? A nossa vida familiar não vai para frente, as nossas coisas não vão para frente, por causa desses pecados que nós achamos que já estão esquecidos e precisam ser tratados? Por isso, se você ainda não confessou algo ao Senhor, se você ainda não pediu um perdão que você deveria pedir para alguém, se você ainda não se humilhou diante do que você cometeu no seu passado e acha que isso está resolvido, hoje é o dia em que eu espero que o Espírito Santo bagunce o seu coração e faça você abrir essas caixas que já estão empoeiradas dentro da sua alma, tirar isso lá de dentro, colocar diante do Senhor e receber perdão. Porque o que cura a mentira e o pecado no nosso coração não é o tempo, não é o esquecimento, não é deixar para lá, mas é receber o verdadeiro perdão de Deus. Amém? Você está comigo aí ainda? Então vamos entrar nesse texto. Primeira verdade que esse texto me ensina: a verdade sobre nós não pode ser escondida para sempre. Fale para quem está perto de você, vamos descobrir. Davi estava relax, falou, ninguém vai descobrir esse negócio. Davi não contava com o seguinte, Deus tem profetas, e Deus contou para Natã. Você já imaginou isso? Já teve essa experiência na sua vida? De você ter algo escondido no seu coração, que ninguém sabe, e Deus vai lá e conta para um profeta. Aí a pessoa chega para você e diz assim, sonhei com você essa noite, e no meu sonho acontecia isso, isso e isso. E você... Às vezes a pessoa nem sabe que está falando com você, mas ela está aqui dando estudo, trazendo uma pregação, e de repente Deus acerta na sua veia. Um dia vão descobrir. Por isso, meus irmãos, que nós não podemos esconder os nossos pecados, achando que eles não serão trazidos à luz. A verdade vai prevalecer no final das contas. Natã encontrou Davi e contou para ele uma parábola, o confrontando sobre a ação que ele teve. E a parábola que Natã conta é muito ótima, né? Ele fala, olha, tinha um homem pobre que tinha apenas uma cordeirinha, a cena que ele cria, essa cordeirinha comia no prato dele, bebia no copo dele, dormia no braço dele, era como uma filha para ele. Ele está falando, Batseba era tudo que Urias tinha. Urias não tinha nada nessa vida, ele era um soldado, um homem de guerra, um homem que cumpre missões, era alguém que estava disposto a dormir no relento, a entregar a vida pelo reino, era um homem de guerra, era um guerreiro. A única coisa boa que ele tinha na vida dele era Batseba, a cordeirinha dele. E de outro lado tem um homem rico,
Davi, riquíssimo, com acesso a todas as mulheres do reino, e naquela época não era como hoje, os homens muito poderosos tinham várias mulheres e muitos filhos. Então Davi poderia desejar qualquer um dos homens que tivessem filhas que não estivessem comprometidas no reino, certamente amariam entregar a sua filha para casar com Davi. Davi podia ter acesso a quantas mulheres ele desejasse. Um homem rico que decide tomar a ovelha do homem pobre. Quando Natan conta essa parábola, Davi se ira. Este homem merece morrer. E Davi não sabe que ele está dando juízo para ele mesmo. E então Natan torce ele. Porque Natan diz, você é este homem. E aí Natan fala, Deus me contou. Você desejou Batseba? Teve uma relação com ela, e para pagar seu pecado você matou Urias. Davi jamais imaginaria que alguém ia descobrir esse negócio. Mas a verdade, meus irmãos, não fica escondida para sempre. A verdade vem à tona. Deus jamais abençoaria a vida de Davi enquanto esse pecado oculto estivesse habitando no seu coração. Deus precisava transformar a vida de Davi, e por isso que ele contou esse pecado oculto de Davi para outra pessoa. Então, não fique triste quando um pregador vem aqui e traz uma mensagem dura que desafia você a mudar de vida. Não fique triste quando alguém encontra você e dá uma palavra de Deus para você que é um pouco dura. É sinal de que Deus ama você e quer transformar a sua vida. Se Deus não amasse você, ou se Deus não estivesse preocupado com a sua vida espiritual, Ele não estava nem aí. Ele dizia, fique aí no seu pecado, morra no seu pecado e o problema é seu. Mas quando nós cremos em Deus, o Espírito Santo habita em nós, Ele fica clamando em nosso coração pela nossa mudança. E Deus usa os seus servos para transformar a nossa vida, como usou a vida de Natan para repreender Davi e lançar a verdade na cara de Davi e dizer, eu sei o que está acontecendo. Deus sabe dos nossos pecados. E se você não confessar e não resolver isso, talvez Deus precise fazer com você o que fez com Davi. Deus pode contar para alguém. E essa pessoa vai chegar em você e dizer, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei a sua história. Deus falou comigo. Enquanto eu orava por você, Deus me deu uma palavra para eu entregar para você. E você vai ficar surpreso com aquilo que Deus fez. Mas se Deus ainda não fizer isso, a Bíblia nos garante, Lucas 8:18. Ouçam com atenção. Ao que tem, mais lhe será dado, e o que não tem, até o que não tem lhe será tomado. Apocalipse 20, 11-12. Vi um grande trono, e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi mortos, pequenos e grandes, de pé diante do trono de Deus. Olha agora. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. A Bíblia narra que haverá um dia em que eu e você estaremos diante de Deus, e o livro vai ser aberto. E os pecados não confessados vão ser expostos. Tudo aquilo que nós fizemos às escondidas, será revelado à luz. Então por que você não evita que isso aconteça? E tira essa verdade, essa mentira que está escondida, esse pecado que está escondido, e traz ele à luz. Busca a verdade para a sua vida. Permita que a verdade limpe o seu coração e transforme a sua existência. Porque a verdade sobre nós não pode ser escondida. Aquilo que você fez não ficará escondido para sempre. Mas em segundo lugar, o texto me ensina que viver longe da verdade gera consequências inevitáveis. A mentira adoece, o pecado mata. O pecado escondido dentro do coração tem o poder de fazer com que nós vamos nos desfigurando ao longo da vida. Nós somos livres para tomar as nossas decisões, mas nós não somos livres para acatar as consequências das nossas decisões. E de fato as consequências virão. Se nós vivermos uma vida de pecados escondidos, achando que está tudo bem, esses pecados vão pouco a pouco corroendo a nossa estrutura, assim como pequenos cupins vão corroendo as estruturas de uma casa de madeira, e quando vê, a casa vem abaixo, porque viver longe da verdade gera consequências. Natan falou isso para Davi, disse, esse homem é você,
eu sei o que você fez, foi você que matou Urias. E a partir de agora, por causa do seu pecado, você terá uma consequência. A espada nunca se afastará da sua casa. Davi teve um reino exitoso, foi um rei maravilhoso, mas dentro da casa dele, o caos começou a reinar a partir desse pecado que ele tentou esconder e não teve coragem para confessar diante de Deus. O restante do capítulo 12 aí vai dizer que a primeira consequência é que aquele filho que Batseba estava esperando nasceu e depois morreu. Diz que Davi se humilhou, se lançou diante de Deus dizendo: Senhor, o errado fui eu que pequei, poupa essa criança. Mas mesmo assim, a criança morreu, resultado do pecado de Davi. Um tempo depois, Davi tinha um filho chamado Aminon, com uma mulher, e uma filha chamada Tamar, com outra mulher. Aminon, incitado por um primo, chama essa mulher, se finge de doente, deita na cama, e diz: pede para Tamar vir fazer um bolo para mim. A Tamar entra no quarto dele. Quando Tamar entra, o que ele faz? Abusa da sua meia-irmã, pega ela, tem relações com ela. Ela diz assim para ele, os irmãos lembram do texto? Ela fala assim: não faças isso comigo, irmão meu. Se você pedir a minha mão para o nosso pai, eu posso ser sua esposa, mas não faça isso, isso é uma desonra muito grande. Mas Aminon não está nem aí. Talvez aquele mesmo espírito maligno que estava nos olhos de Davi, quando Davi olhou para Batseba, de alguma forma começou a atormentar seu filho agora, e ele também olha para Tamar com o mesmo desejo, com a mesma cobiça, e talvez sabendo da história do seu pai, ele também deseja arrastar ela para a alcova, como Davi fez com Batseba, e ele faz isso e abusa da sua própria irmã, no capítulo 13. Dali em diante, o irmão de Tamar, um homem chamado Absalão, engole esse negócio a seco. Todos esses aí são filhos de Davi. Aminon, Tamar, Absalão. Absalão é irmão de Tamar por pai e mãe. E ele não aceita o que Aminon fez com a irmã dele. O que ele faz com Aminon? Mata Aminon. Um filho matando o outro dentro do palácio de Davi. E se isso não fosse o bastante, Absalão, uns capítulos mais para frente, começa a fazer uma revolução dentro do reino de Davi, a ponto de expulsar Davi do reino e se cumprir aquilo que a profecia de Natã fala. Porque Absalão, para pirraciar o seu pai, ele monta uma tenda no meio da cidade, chama as esposas de Davi e dorme com uma por uma na frente de todo mundo para desonrar o seu pai. Davi tem que fugir para não entrar em batalha com o seu filho. Absalão tenta tomar o reino de Davi. Depois, pela misericórdia de Deus, Davi retoma o reino. Mas Davi é condenado a viver longe do seu palácio por causa do seu pecado. Mais para frente, o neto de Davi, filho de Salomão, um homem chamado Roboão, divide o reino. Aquele reino de Davi, que Davi havia recebido promessas de que seria um reino firme, bem estabelecido, forte, agora se divide. E por misericórdia, Deus dá uma palavra sobre Roboão, dizendo: olha, as tribos se dividiram, 10 tribos foram após Jeroboão, 2 tribos ficaram com Roboão, mas por misericórdia de Davi, eu vou sempre manter uma lâmpada acesa em Jerusalém. E sempre no trono de Israel, um descendente, no trono de Judá, em Jerusalém, um descendente de Davi se sentava no trono, por misericórdia de Deus. Mas aquilo que foi um grande reino foi ruindo, e tudo porque dentro da casa de Davi começou a acontecer pecados e pecados, consequências daquele pecado que ele escondeu. Eu tenho para mim uma tese, meus irmãos, pelas minhas experiências de vida e por aquilo que tenho ouvido de tantas pessoas que tenho o privilégio de ouvir e aconselhar. Quanto mais tempo você demora para confessar o seu pecado, mais consequências ele trará. Se você pecou contra o Senhor e correu para os pés do Senhor, pediu perdão, pecou contra alguém e correu para essa pessoa e pediu perdão, parece que os efeitos do pecado não são tão fortes. Parece que Deus tem misericórdia e faz com que aquela consequência seja menor. Mas quanto mais você esconde, quanto mais você dissimula, quanto mais você inventa situações para esconder seu pecado, como Davi fez, maiores ficam as consequências. E Davi teve que lidar com uma consequência enorme dos seus pecados, porque viver longe da verdade gera consequências inevitáveis. Se você não quer consequências negativas em sua vida, na vida da sua família,
confesse o seu pecado. Permita que a verdade limpe a sua alma. Tem um livro muito interessante de John Bunyan, o livro mais vendido do mundo, que chama O Peregrino, que conta a história de um homem que um dia acordou e descobriu que havia um grande fardo em suas costas, e ele então começou uma caminhada. E o livro é uma grande metáfora sobre a caminhada do cristão, que um dia se viu pecador e ao longo do caminho foi entendendo quem Deus era. E é interessante porque nesse livro, quando o peregrino chega às portas do céu, ele descobre que na porta do céu há um atalho que leva direto para o inferno. E é mais ou menos isso que acontece com aqueles que não confessam os seus pecados. Aparentemente podem estar num ambiente glorioso, mas não percebem que estão pertinho de beber o fel amargo da mentira. Mas em terceiro e último lugar, assumir a verdade contra nós sempre será a melhor decisão. Amém? Em nome de Jesus, você que está aqui essa noite me assistindo, você que está pela internet assistindo, permita que a verdade prevaleça em sua vida. Chega de tramóias, chega de arrumações, chega de meias verdades, chega de conversas. Viva na verdade, traga para a luz, ande na luz, permita que a luz de Jesus salve você. A verdade será sempre o melhor. Note que no último versículo que nós lemos, no verso 13, Davi diz: pequei contra o Senhor. Quando ele é confrontado com a verdade, ele não tenta enganar Natã. Ele não tenta dizer: ah, Natã, mas é que eu estava com muita vontade de dormir com aquela mulher. Oh, ah, Natã, isso não é bem assim. Você não sabe bem o que está acontecendo comigo. Eu sou uma pessoa diferente. Ah, meu pai gritava muito comigo, por isso que eu sou assim. Não. Ele tem uma atitude de profunda humildade. Ele diz: Natã, tudo que você falou aqui é verdade. E essa verdade que você trouxe aqui para esse encontro hoje, vem contra mim. Então, se a verdade vem contra mim, o que eu faço? Eu me submeto à verdade. Pequei contra o Senhor. E é interessante que o livro de Atos, quando fala sobre Davi, lá no capítulo 13, verso 22 de Atos, Davi é citado como um homem segundo o coração de Deus. Ele é citado como um homem segundo o coração de Deus quando Samuel o unge, antes dos fatos, antes do seu pecado com Batseba. Mas lá em Atos, já se sabia de todos os pecados que ele tinha cometido, mas ainda assim o autor sagrado diz: ele continuou, mesmo após ter cometido esse grave pecado, um homem segundo o coração de Deus. Porque o santo não é aquele que nunca se suja, mas o santo é aquele que sempre se limpa. É aquele que está sempre limpando a sua alma. Então, meus irmãos, cometer pecados faz parte da nossa existência. Quiçá não fizesse, mas faz. Então eu e você, muitas vezes vamos cometer pecados terríveis. E alguns de nós, seduzidos como Davi, podem cometer pecados tenebrosos, que causam vergonha, tristeza, dor profunda no nosso coração. Mas saiba do seguinte: se você escolher a verdade, escolher trazer tudo para a luz, e fizer que nem Davi, baixa sua crista, baixa suas orelhas e aceita a verdade contra você e esteja disposto a pagar o preço para arrumar a sujeira e a bagunça que você fez. Se você fizer isso, Deus vai renovar a sua vida e você terá a oportunidade de viver novos tempos na presença do Senhor. A verdade nos liberta, a verdade é aquilo que nos leva para diante. É interessante que depois dessa experiência com Batseba, Davi foi confrontado por Natã, o profeta Natã. E então Natã bagunça a alma de Davi. O pecado de Davi não afetou apenas ele mesmo, afetou Batseba. E o texto diz de forma muito triste, que quando Davi mata Urias, e Davi vai tomar Batseba para trazer para o seu palácio, Batseba chora amargurada, porque ela amava Urias. Ela não queria esse negócio, mas ela foi obrigada. Urias é morto. O pai de Batseba é um homem chamado Eliã, que é também um dos 30 valentes de Davi. E Davi também o fere com esse negócio. O vô de Batseba é um homem chamado Aitofel, um conselheiro de Davi, que fica tão amargurado com essa história que no final da vida dele, ele vai contra Davi, ele quer depor Davi, ele apoia a rebelião de Absalão, porque ele fica triste com aquilo que Davi havia feito.
Tudo isso aconteceu na vida de Davi. Mas depois de confrontado e arrependido, Davi escreveu 2 salmos especiais. E eu fico imaginando a cena de Davi com a sua harpa. A Bíblia diz que ele era arpista e compunha hinos de adoração ao Senhor ao som de harpa. E eu fico imaginando Davi com os olhos marejados de água, pensando a que ponto o pecado pôde levá-lo e como ele achou que isso poderia ficar escondido, e cantando essas canções ao Senhor. O primeiro salmo é o Salmo 51. Quem está na projeção, se puder colocar o Salmo 51 na tela, vai ser muito bom. Olha o que diz este salmo. Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do pecado, pois eu reconheço a minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que era mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaure em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a ti obedecer. Então eu ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, ao contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha em favor de Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar, novilhos voltarão a ser sacrificados. Essa aqui parece a oração de um homem arrependido? Davi sentiu o peso do seu pecado e disse: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Mas depois ele escreveu o Salmo 32. Cauê, põe aí o Salmo 32. Que é a expressão daquele que foi perdoado, daquele que recebeu o perdão do Senhor, daquele que foi confrontado com a verdade e permitiu que a verdade limpasse a sua alma. Salmo 32. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada e cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação, pois és meu esconderijo, tu me guardas na aflição e me cerca de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos e cuidarei de vocês. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm um coração
íntegro. Davi recebeu esse perdão. E embora nós possamos olhar e dizer o pecado dele foi terrível, e foi mesmo, mas ele se quebrantou no pó e recebeu a restauração do Senhor. Daqui, olhando para os rostos da igreja, eu consigo ver só gente bonita, perfumada, arrumada, coisa linda. Mas Jesus conhece a minha podridão e a sua podridão. Jesus sabe se nós confessamos tudo ou se nós estamos escondendo algo. Eu não preciso saber, ninguém precisa saber, mas Deus precisa saber. A verdade é que se você pecou contra alguém, você precisa desse perdão para continuar. Você não precisa necessariamente que essa pessoa te perdoe, mas você precisa pedir o perdão. Você precisa dizer, eu errei contra você. Você precisa fechar essa ferida para que sua vida continue. E então você vai cantar o Salmo 32 com Davi. Como é alegre aquele cuja transgressão é perdoada. Vamos orar por isso? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é maravilhosa. Senhor, eu louvo o Teu nome, porque há perdão e graça no trono do Senhor. O autor aos Hebreus nos diz que o Senhor não se assenta num trono glorioso como os reis desse mundo, mas que o Teu trono é feito de graça. O Senhor se assenta num trono de graça, porque a graça é o que sustenta nossas vidas. Senhor, se nós tivéssemos que pagar com uma tira de couro das nossas costas por cada pecado que nós cometemos, Senhor, nós já estaríamos completamente destruídos. Mas obrigado, Senhor, porque o castigo que nos traz a paz e o perdão esteve sobre Jesus Cristo. E pelas suas pisaduras, suas feridas, seus machucados, pelo sacrifício de Cristo, nós obtemos o perdão pela graça. Por isso, Senhor, essa noite nós queremos abrir os nossos corações. O Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor é aquele que conhece o mais íntimo do nosso ser. Até aquilo que a nossa mente esquece, o Senhor sabe. Portanto, Senhor, eu quero apresentar ao Senhor a vida dos meus irmãos. Essa palavra lida e pregada hoje é dura para mim e dura para cada um de nós. Mas Jesus, nós queremos assumir diante do Senhor o compromisso de tirar todo o lixo da nossa alma. Jesus, se há pecado não confessado na nossa vida, nos ajuda, Senhor, a confrontados pela Tua verdade, tirar isso do nosso coração. Derrama o Teu perdão sobre aqueles que agora estão tendo lembranças na sua mente e no seu coração, e que estão dizendo, é verdade, Senhor, eu preciso de perdão sobre isso. E se há alguém aqui entre nós essa noite, que está cometendo graves pecados contra o Senhor agora, o Senhor conhece, o Senhor lê as conversas do WhatsApp, o Senhor vê os comentários da internet, o Senhor sabe o que as pessoas fazem no escuro da noite, o Senhor conhece, Deus, as más conversas, o Senhor conhece, Deus, as intenções do coração, o Senhor conhece aquele que tomou algo de alguém e não devolveu, o Senhor conhece, Deus, aquele que tem algo mal resolvido dentro de si. Jesus nos dá força para resolver. O Senhor é tão bondoso e tão gracioso, que quando nós vamos até o Senhor querendo resolver, o Senhor mesmo nos abençoa para resolvermos. Então faz isso em nossas vidas, Deus. Fecha essas portas entreabertas e cria em nós um espírito inabalável. Quantos de nós, Senhor, estamos como Davi falou no Salmo 51, sem confessar esse pecado, sentindo a mão do Senhor pesando sobre nós, os nossos ossos secando dentro do nosso ser, a nossa vida sem gosto, sem ânimo, sem força. Derrama sobre nós o Teu perdão, Senhor, para que tenhamos a alegria da Tua salvação, para que gritemos de alegria, como diz o Salmo 32. Enche nossas vidas do Teu perdão, que agora o sangue de Jesus seja derramado sobre a vida de todos aqueles que estão confessando os seus pecados. Se há algo que envolve alguém, que nós precisamos ir atrás dessa pessoa,
Amanhã de manhã, o diabo vai falar na nossa cabeça, deixa isso para lá, não mexe com isso. Mas nós queremos ouvir o teu Espírito, dizendo para nós, resolva. E nós queremos ir até essa pessoa, confessar o nosso pecado, para fechar isso no nosso coração. Tem misericórdia de nós, nos ajuda e nos guia sempre na tua presença. Oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas com a sua palavra. Zélia. Que bênção é nós prestarmos culto ao Senhor e sabermos que o Senhor ainda faz algo por nós. Quando nós viemos com a intenção de fazer algo, louvar, prestar o nosso culto, mas Deus ministra no nosso coração e fala conosco. Isso é uma bênção muito grande. Eu agradeço a presença de cada um dos irmãos, agradeço aos irmãos também que nos acompanham online. Se há alguém que nos visita pela primeira vez, ou segunda, terceira, que Deus abençoe profundamente a vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite, que essa palavra continue tocando no seu coração, ministrando, que você esteja de coração aberto para receber a ministração do Senhor no seu coração, na sua vida. Vamos aos avisos da semana? Fique atento à agenda semanal da Igreja Batista Aeroporto. Terça-feira, café com oração, às 8 horas, na igreja. Terça-feira, célula de mulheres, às 19h30, na casa da irmã Esther. Quarta-feira, culto de oração, às 19h30, na igreja. Quinta-feira, célula de homens, às 19h30, na casa do irmão Floriano. Sábado, reunião de jovens e adolescentes, às 19 horas, na casa do Cauê. Domingo, EBD, às 10 horas, na igreja. Domingo, culto de celebração, às 19 horas, na Igreja Batista Aeroporto. Somos uma igreja ativa. Convide alguém e participe conosco. Tchau! Nessa semana temos muitas atividades. Com certeza tem algo para você fazer, para você buscar um pouco mais de Deus, e Deus vai tocar no seu coração. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos cantar um último hino, dedicando nossa vida ao Senhor, pedindo que Deus vá trabalhando em nós a santificação, que é uma marca que todo crente tem a desenvolver na sua vida. E que assim possamos aprofundar um pouco mais dessa mensagem pregada, vivendo em verdade, vivendo perdoados por Deus e evoluindo na nossa vida cristã. Salvador.
Deus. Quero pedir para os irmãos se sentarem um pouquinho, chamar o Rafa aqui, que ele tem um aviso para nos dar a respeito do ministério de homens. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Meus irmãos, não nesse sábado, daqui a 2 semanas, no dia 27 de novembro, sábado. 27 de novembro? 27 de setembro, calma. Já estou com o pensamento em novembro. Novembro também, mês que a gente pensa na saúde dos homens. Aguarde, ore, temos algumas coisas que vão acontecer no Ministério de Homens em novembro. Mas antes disso, em setembro, daqui a 2 semanas, homens da igreja, e você também que talvez tenha um amigo, que talvez se você convidar para ir na igreja, ele talvez não se sinta tão confortável, mas que queira estar conosco, nós passaremos a pretensão, a ideia é passarmos sábado lá na chácara da Nídia e do Josias, uma chácara que todos acredito que conhecem já da igreja. Nós vamos passar o dia todo lá, a ideia é ir bem cedo, para a gente colocar talvez uma costela de chão para assar lá, termos um momento de café da manhã, uma devocional, enquanto essa costela é assada, que a gente possa também preparar um almoço gostoso lá, depois da devocional, depois daquele momento gostoso de comunhão, louvor. Depois do almoço, você vai poder descansar um pouco, leve material esportivo, lá tem um campo de futebol, onde você vai poder mostrar toda a sua habilidade esportiva. Lembrando que o Ancelotti não fechou ainda a convocação para a Copa, então a sua chance é estar lá. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, façam um esforço, R$50 apenas que você vai investir, não vou nem falar em gastar, você vai investir para estar juntos lá. Pretendo levar o Dudu, Danilo é convidado, os meninos da igreja, os adolescentes da igreja, Pedro que quer jogar bola e tem desafiado alguns homens aí, todos os homens da igreja, pequenos e grandes, estão convidados. O Pedro ficou vermelho ali, mas tá. O Lúcio não está aqui, né? O último desafio que eu sei que rolou entre jovens e adultos no futebol, Lúcio lembra, né, Lúcio? Como é que foi, né? Muita fala e a experiência venceu. Todos estão convidados, meus irmãos. Vai ser um momento muito importante de alegria, carne, comida boa e comunhão com a palavra de Deus. Meus irmãos, é tempo de nós homens nos unirmos. Você tem a oportunidade nessa próxima quinta-feira, na casa do meu sogro, também estar lá. E que seja um tempo agradável, um tempo onde nós possamos juntos, meus irmãos, aprendermos da palavra do Senhor e entendermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Você é o nosso convidado, leve alguém com você. Amém? R$50. Tá todo mundo esperando que eu vou assar essa costela, hein? Sei não. Ser gaúcho tem suas dificuldades. Mas vai ser uma bênção, meus irmãos. Se costela não mover os homens dessa igreja, a próxima sugestão que eu vou dar para o Rafa é dar R$100 para cada um de vocês, para vocês virem na reunião de homens. Mas vai ser bênção, gente. Então vamos nos organizar e vamos participar aí, os homens da igreja. Vai ser um tempo especial. Eu não sei, André, você consegue jogar lá o tema da nova série de pregações? Meus irmãos, ali na saída tem um cartaz com o tema da nova série de pregações. Essa série de pregações sobre oração, que eu vou começar domingo que vem, para cada uma dessas pregações, eu selecionei uma música, um louvor, para que você possa adorar a Deus sobre esse tema. Então ali tem um QR Code que você pode ter acesso a essa playlist e também meditar conosco nessas canções durante essas semanas em que nós vamos falando sobre os assuntos. Essa semana também estará no Instagram, os irmãos terão acesso mais facilitado. Vamos agradecer ao Senhor? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo culto que a ti prestamos essa noite. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que aqui esteve, aqueles que nos visitam, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles. Nós queremos te agradecer, Deus, porque pedimos a tua presença no início desse culto e, de fato, o Senhor visitou a tua igreja. Queremos pedir que a tua bênção continue sobre a vida de cada um de nós, nos desafios dessa semana. E agora pedimos, Senhor, levanta-te e que sejam envergonhados diante de ti todos os teus inimigos. Volta, Senhor, para os milhares e milhares do teu povo. É o que pedimos, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, querido. Cumprimente alguém perto de você, estamos despedidos.